Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Andréa Cruz não nasceu para passar a vida sem olhar. Desde a infância, ela organizava escolas de brincadeira, oferecia aula para os vizinhos, como se já soubesse que a sua missão era desenvolver pessoas. Hoje ela é CEO da Serum, conselheira, professora, referência em temas como diversidade, autoconhecimento e carreira com propósito. Mas o que chama a atenção é a sua coragem de viver. Mesmo com medo, mesmo na contramão, a Andréa abre o jogo sobre sua trajetória, os marcos que moldaram sua visão de mundo e o porquê ela conta que acreditar na carreira pode sim ser um lugar de prazer e sentido. Apertem os cintos que a estrada da Andréa já começou. Deia, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi, caroneiros. Oi, caroneiras. Episódio número 3 foi com a Deia, lá em 2020. Então é uma honra trazê-la de volta, nós somos muito amigas. E as pessoas me perguntam sempre assim, você tem problema com pessoas que trabalham no mesmo nicho que você? E absolutamente a nossa amizade é uma prova disso. É verdade. Porque eu e a Andréa somos assim, de carreira total, é o nosso tema paixão e eu aprendo muito com ela. Eu, assim, gosto dos insights, das reflexões e eu acho muito sábio e muito proveitoso você poder conversar com alguém que vê o mundo como você vê. Então, obrigada por estar aqui. Nossa, que privilégio escutar isso, porque eu aprendo muito com você. Obrigada! Eu não vou voltar nas perguntas do primeiro episódio, porque eu acho que muita gente ainda não te conhece. Tá. Eu quero abordar muitos temas hoje, mas o primeiro eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho como mentora, como que ele surgiu? A história de como a Serum surgiu, ela é muito engraçada, porque poucas pessoas sabem. A Serum surgiu por uma demanda de um cliente, não foi mentoria, não foi coaching, não foi carreira, era um mapeamento de processos de RH para uma grande empresa de consultoria do mercado. E eu vou contar essa história porque muita gente quer abrir negócio e precisa saber que os testes são enviados para a gente para saber se a gente vai abrir ou não. Era 2012, eu trabalhava numa multinacional, fui participar de uma reunião como business partner, né, como parceira de negócio de RH, e tinha uns fornecedores nessa reunião. Cumprimentei e tal, conversei com eles, até aí tudo bem. Passado uma semana, uma amiga, que também era amiga desse fornecedor, falou assim, olha, eles gostaram muito de você. Eles quem? Eu não estou sabendo. Aquelas pessoas que estavam numa reunião com você e tal, e eles gostariam que vocês fizessem um projeto na consultoria deles. E o sonho da minha vida sempre foi abrir uma consultoria. Aí eu falei, primeira coisa foi, uau, chegou a hora, é agora que eu vou abrir o negócio. Só que tinha um conflito de interesse. Eles eram fornecedores da empresa que eu trabalhava, em hipótese alguma, eu ia fazer algo ali. E imediatamente falei assim, olha, não, eu não posso, é conflito de interesse. Não, mas não vai levar tanto tempo, você pode fazer final de semana, vocês não estão entendendo. Eu trabalho numa empresa que eles são fornecedores, não dá. E eu falei, acho que foi um dos nãos mais doídos da minha vida. Porque eu falei assim, gente, o sonho bateu na minha porta e por que bateu assim? Né? Então vinha uma interrogação nesse sentido. E aí eu fiquei mal, fui para casa, não dormia. Eu falei assim, gente, por que você não pede demissão? Eu fazer o projeto. Eu falei assim, mas esse projeto não vai me dar o que eu recebo aqui, não dava para também jogar tudo pro alto. E aí, Thaís, eu tive a brilhante ideia. Eu falei assim, o que é que eles precisam? Precisa primeiro fazer um diagnóstico. Eu falei assim, então tá bom. Vocês vão contratar essa pessoa aqui. Essa pessoa era uma colega minha do mestrado, eu estava fazendo mestrado na época. Eu falei assim, vocês vão contratá-la
Ela vai fazer o diagnóstico para vocês e eu vou entrar como voluntária dela nos finais de semana para acompanhar a pesquisa, porque pelo mestrado eu poderia fazer pesquisa. Mas não vou cobrar nada, vou ser voluntária e tal. E assim eu fiz. Então eu acompanhei o projeto desde o momento zero, não cobrei e tal, ela foi fazendo o diagnóstico e eu fui orientando. E nesse interim apareceu um processo seletivo para mim, para eu trabalhar numa outra empresa, que foi a minha última empresa do mundo corporativo, inclusive. E quando eu passei pelo processo seletivo, eu falei assim, só tem uma coisa. Olha que louco. Aí eu fiz assim, eu tenho uma consultoria, ela trabalha para pequenos e médios empreendedores, não vai conflitar aqui, mas eu só venho para cá se for, na minha cabeça, né? Eu falei assim, eu só venho para cá se for autorizado. Aí era uma posição muito sênior, né? Eu fui para uma posição muito sênior, né, nessa empresa, e aí levaram o caso para a matriz em Nova York e tal, para poder aprovar. E eu tive uma conversa com Deus ali. Eu falei assim, se for para eu seguir no mundo corporativo, vai dar tudo certo. E eu vou conseguir trabalhar e abrir a empresa. Se não for, chegou a hora de pedir demissão de onde eu tô, me organizar e fazer esse trabalho. E eu falei, Deus me manda a resposta. E aí demorou. Quando veio, eu falei assim, não, tá tudo autorizado, você pode trabalhar e manter a sua empresa desde que seja só para pequenos e médios. E aí a pessoa louca iniciou na outra organização. Mas legal você falar isso, porque às vezes a gente se pergunta, desculpa te interromper. Não, pode falar. Mas às vezes a gente se pergunta muito assim, será que eu tenho que largar tudo? Será que eu tenho que investir no meu sonho e fazer um sacrifício financeiro? E não, você tinha a estabilidade financeira, você tinha um emprego de segunda a sexta, e daí você pode tocar esse projeto em paralelo, né? Foi loucura. Tá. Assim, as pessoas acham que montanha-russa é loucura. Loucura é você entrar numa empresa nova, que você não conhecia nada, que você precisava se adaptar, aprender. Tinha um projeto confidencial que me envolveram no momento zero, que eu ia tocar de reestruturação e tal, e resolver tocar O empreendedorismo. o empreendedorismo. Claro, assim, entreguei com chave de ouro junto com essas pessoas e tal. E foi muito especial, que aí tem a ver com a sua pergunta também sobre mentoria, carreira, como é que as coisas se cruzaram ali. Mas, Thaís, chegou uma hora que eu falei assim, não, vou ter que seguir aqui. E fui plantando a sementinha da consultoria em paralelo, aí sim, com os programas de carreira. Então, executiva que me procurava, porque sabia já que eu tinha feito as formações em coaching e tal. Aí eu atendia final de semana, mas era 1, 2, era uma coisa mais leve, enxuta. E o grande insight que veio desse projeto, que em tese era a implementação de processos de RH, aconteceu uma transformação surreal na empresa. Todo mundo foi envolvido, as pessoas repensaram suas carreiras. Legal. Eu levava dados de remuneração, de movimentação de carreira. Aconteceram várias coisas que foi muito além do que eles tinham pedido. O feedback deles foi muito bom, e aí veio para mim, mas será que é mesmo o processo de RH que a gente vai fazer, ou a gente vai fazer coisas que transformem as organizações? Tanto que por muito tempo a Ser1 era a empresa que transforma pessoas e organizações. Esse era o slogan da E hoje vocês ainda trabalham com organizações? Trabalhamos. Esse ano em especial, e você é uma das primeiras a saber disso, a gente fez uma mudança grande, que são 2 empresas agora, não mais uma. Então, uma empresa 100% focada em pessoa física, que é de Career Advisory, e tem a Ser1, que segue no mundo corporativo, que vai falar de carreira, mas aí são projetos de alto impacto, transformacionais. A maior dor das pessoas que nos assistem é encontrar um caminho na carreira. Então a gente busca
eu busco ajudar da máximo de formas possíveis, mas eu acho que seria legal a gente trazer aqui qual que é o primeiro passo para alguém que se sente infeliz na carreira? Olhar a vida. Nunca é a carreira. Como assim? O trabalho, ele é 1/10 da nossa vida. Pensando num exercício clássico de coaching que você usa de roda. Ali você tem 10 pilares, o trabalho é um deles. Se tem uma infelicidade, provavelmente tem mais pilares não vou nem chamar de desequilíbrio, equilíbrio, porque eu tenho uma opinião muito particular sobre equilíbrio de vida. Uhum. Mas coisas que são importantes para você não está acontecendo na sua vida. E aí aquilo gera um questionamento da sua carreira, porque talvez seja o que esteja funcionando na sua vida. Ou talvez seja o que está mais visível de insatisfação. Eu não estou dizendo que você não tenha insatisfação. Uhum. E aí, Thaís, eu já tive clientes que quando eu fui fazer a roda, a insatisfação, no fundo, era na saúde. Outros era como utilizou o dinheiro. Aliás, a gente tem falado muito, né? Dinheiro e carreira, porque as pessoas acham que são coisas diferentes, e não são. Uhum. Ou melhor, não são coisas conectadas. Então, a infelicidade na carreira averigua como é que você está lidando com seus inegociáveis. Recentemente eu atendi uma pessoa que no fundo a culpa não era do trabalho, era o filho que ela foi ausente na visão dela, na educação do filho na primeira infância. Então, e aí claro que vem para essa satisfação do trabalho, porque o que é que a gente faz? Eu quero o ideal, eu quero o emprego dos sonhos, eu quero a posição dos sonhos. Nós sabemos que não existe a posição dos sonhos, existe a posição onde vai ser mais fácil a gente impor limites, onde vai ser mais fácil a gente exercer nossos valores. Você está aqui, eu estou aqui, hoje eu fiz sacrifício, você fez algum sacrifício, né? Olhando todos os pilares, mas tem prazer aqui. Claro. Então, como é que a gente olha todos os pilares da vida primeiro para entender se a satisfação é mesmo do trabalho ou não. E tive um caso, como você tem um público aqui muito feminino, eu vou trazer que me marcou muito, que quando ela organizou a vida financeira inteira dela, o trabalho foi o melhor amigo dela. Ela falou assim, não largo isso aqui por nada. Perfeito. Porque a insatisfação ela estava num padrão de vida muito maior do que ela queria e podia ter, imposto pela sociedade. Então ela trabalhava num lugar que, se ela não tivesse a bolsa tal, se ela não frequentasse o restaurante tal, não sei, e depois ela viu que não tinha nada a ver com isso. Era uma coisa que ela estava deixando pressionar a vida dela. De novo, eu não estou dizendo que não... E importante essa questão da insatisfação. Então, um lado são os pilares da vida e o outro é como andam as suas relações no trabalho. Então, cada vez mais eu percebo que a insatisfação, na maioria das vezes, não é com o escopo, são com as relações. Mas nunca quase é com o escopo. Eu falo que assim, 80% da felicidade das pessoas é ligada ao líder. Só que também existe uma grande fatia dos colegas que te inspiram ou te derrubam. A gente sabe que ambiente tóxico é muito complicado. Sim. O escopo acaba sendo de menos. Menos, porque muitas vezes você tem uma liderança que não te apoia, que não te inspira, que não te leva a crescer, que não te enxerga, não enxerga seu talento, seu potencial. Então, muitas vezes, é uma liderança que às vezes te vê como competição. Total. Acontece isso demais. Então, a pessoa tem medo do lugar dela ser roubado, dela ser substituída. Gente, botem uma coisa na cabeça. Queiram pessoas melhores que você, trabalhando para você, trabalhando com você. Porque nada melhor do que alguém expert na sua própria área. Não tenha medo de deixar o outro brilhar. Quanto mais o outro brilha, você também brilha. Eu fico impressionada o quanto muitas vezes a gente não olha o poder das relações.
Então, a insatisfação está muito nessa convivência ou não convivência, né? Que aí entram os ambientes tóxicos, como você está falando. E tem situações que aí a gente até precisaria da Manu Xavier aqui, não vou entrar na área dela. E tem um fenômeno novo, não é novo, mas assim que está mais visível para mim, que as pessoas estão confundindo o local de trabalho com as relações familiares. E o trabalho é para você trabalhar. É claro que você vai ter uma relação boa, porque isso vai fazer você prosperar ali, você ter prazer em estar ali. Isso para mim é respeito, uma boa comunicação, uma boa convivência. Acho que isso faz parte, não é isso. Mas não é seu pai, não é sua mãe. Uhum. Não tem que passar a mão na cabeça. Não tem que ficar te validando, não tem que ficar não dizendo o que precisa ser dito. Então, uma conversa que eu não tinha tanto no passado e que agora eu tenho tido muito pensando aí em corporativo é: líder, seja adulto, colaborador, seja adulto. Se você foi contratado para realizar determinada atividade, você precisa realizar determinada atividade. Independente se seu líder tem a mesma religião que você ou não, independente do seu líder ter ser da mesma raça que você ou não, ser do mesmo gênero que você, porque as pessoas começaram a misturar tudo. E esqueceram que elas estão ali recebendo um montante para performar, para entregar a responsabilidade que ela se comprometeu. E isso está muito difícil de ser compreendido. Eu acho, mas assim, eu também acho que tem um lugar que hoje em dia a gente espera, quer dizer, não a gente porque eu não estou no corporativo, mas as pessoas esperam acolhimento, reconhecimento, muito dos líderes, e esperam que a empresa também ofereça uma infraestrutura emocional. Onde é que você encontra isso? Na família. Eu sei, só que se você passa 10 horas por dia num lugar, você quer que a empresa te ofereça benefícios, você quer que seja uma empresa que te proporciona uma vida boa também, ou não? Perfeito, vamos lá. Eu vou me beneficiar aqui de um dos grandes mestres para mim, que é o Richard Barrett. O Barrett, ele desenvolveu... Você ama ele? Eu amo. Mas é porque ele explica isso, né? Antigamente você tinha Maslow, que dizia que as necessidades humanas iam até realização. Todo o estudo do Barrett, ele trouxe o quê? O ser humano, ele não se contenta mais com isso. Se ele não tiver uma conexão profunda, se ele não tiver identidade, se ele não puder, a partir do que ele trabalha, ter um serviço abnegado, colaborar com a humanidade, ele não vai querer ficar ali. Eu acredito nisso. A gente está falando aqui a mesma coisa, perfeito. Só que antes disso, vem uma coisa muito importante, que é: faça o que precisa ser feito, né? Sim. Você é uma grande mestra para mim de produtividade, então você mesma traz isso. Tem horas que eu gosto de fazer tal coisa, tem horas que eu não gosto de fazer tal coisa, mas eu preciso fazer para depois fazer o impossível. Isso é compromisso. Sim. Então não dá para você cobrar de uma organização que ela vai te dar A, B, C ou D lá em cima, se o mínimo do acordo não está sendo cumprido. Concordo. E vice-versa, tá? Não acho que é só do colaborador não, Thaís. Tem muita empresa que está prometendo mundos e fundos, e é isso, a cadeira não é legal, né? O benefício não é legal, o ambiente não é legal, e aí quer que o colaborador tenha uma performance e que seja o mais leal do mundo, e a relação aqui embaixo, usando até uma expressão feia, mas assim, bem, não vou usar a expressão, bem básica, para lidar. Então, são relações desequilibradas. O que eu quero trazer assim, não pode ter desequilíbrio nessas relações de trabalho. Você precisa saber que ambos precisam entregar. Sim. E isso, para mim, que está o desafio hoje em dia. Então, a partir do momento que a gente tem um ambiente saudável,
Tá. e que a gente entende que a gente tem que entregar o que se comprometeu a entregar. Mas mesmo assim, ainda não rola. Uma coisa que eu sentia muito quando eu estava no corporativo era, cara, se eu morrer amanhã, eu não fiz diferença na vida de ninguém. Tenho isso. Eu sentia muito isso. E eu falava, não quero viver assim. Eu quero poder ajudar as pessoas, eu quero fazer a vida das pessoas melhor. E eu sei que nem todo mundo sente isso, porque é um chamado para poucos. Mas eu sinto que as pessoas, elas buscam um significado maior no trabalho. Elas buscam uma conexão maior com o trabalho, hoje em dia principalmente. E se realmente é o trabalho? Como se reencontrar? Ótima pergunta, porque cada caso é um caso. Mas acho que aqui dando alguns passos, eu acho que um é esse sentir, o permitir sentir, o que é que aquele lugar te faz sentir. E a gente tem ocultado muito sentimento, a gente está muito no automático, né? Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo é não esperar chegar no limite e já buscar outras possibilidades, resgatar sonhos, resgatar que experiências essa pessoa se conectou, né? Que experiências que ela sentiu que estava contribuindo, para poder buscar oportunidades nesses lugares. Um terceiro passo que cada vez mais eu tenho dito como primeiro, que é qual é o seu planejamento financeiro para lidar com eventuais hiatos, né? Então tem gente que por ela já sairia no dia seguinte, porque tem muita gente que está tendo crise de pânico pelo ambiente de trabalho que se encontra. E que o ideal seria, né, se afastar daquele trabalho. E por uma questão financeira ela não consegue trabalhar ali. Então acho que essa é uma questão. E o outro é se perguntar que também isso é muito importante. O que te fez feliz lá atrás não necessariamente é o que vai te fazer feliz agora. Porque você está num outro momento de vida, numa outra idade, você alcançou uma outra maturidade, né? Então também aceitar quem você se tornou. Esse eu acho que é o maior desafio para procurar um novo trabalho. Quem você se tornou? E às vezes a pessoa, olha, eu já trabalhei 12 horas por dia, hoje eu só quero trabalhar 8. Ou pelo contrário, assim, olha, eu quero um lugar que, né, fiz uma pausa, agora é a hora que eu quero dar tudo ali. Então, será que você aceita quem você se tornou? Parece uma pergunta simples, mas Não é. Eu me vi fazendo essa pergunta outro dia. Mas as prioridades mudam. Muito. Antes, eu amava atender no 1 a 1, eu amava consultoria e era o grande sentido da minha vida. Eu atendia, assim, 10 pessoas por dia, era uma loucura. Se eu trabalhava 15 horas por dia, era vida louca total e me completava ficar no 1 a 1. Hoje eu já acho que meu trabalho é mais para uma comunidade. O meu trabalho é mais de uma conexão com a minha comunidade. Então eu falo para a minha audiência, para o meu público, e eu tenho diferentes formas de entregar o que eu entregava antes. Então a pessoa quer a minha metodologia, ela compra o meu curso. Tem lá, o link está na minha bio, o link está até aqui no descritivo do podcast, tem cupom Caroneira. Mas hoje em dia não é mais isso. Eu compartilho assim, eu fiz aquilo, foi um sonho escrever o livro, mas hoje não é mais. A partir do momento que eu escrevi, que eu publiquei, que eu realizei, vieram novos sonhos, né? É muito louco como a gente vive diferentes propósitos ao longo da vida. E Thaís, isso eu nunca te falei, mas você foi uma grande inspiração nesse sentido para mim, porque você aceita quem você vai se tornando. Então, a gente se conhece já tem uns 6 anos, cada momento você aceita, essa é a fase, agora eu sou da... E não tem um apego. O exercício é eu me desapego de quem eu era antes, porque tem ganhos, né? As pessoas te reconhecem por aquilo, né? É onde está a sua zona de conforto de aprendizagem, não necessariamente vai te desafiar. Então, é uma pergunta simples e ao mesmo tempo complexa, porque você tem várias tomadas de decisões para fazer com essa pergunta. Então,
conversando aqui com você agora, se eu tivesse que voltar, eu diria que o primeiro passo é: você sabe quem você se tornou hoje? E quais são suas necessidades? Quais são suas necessidades hoje? E você aceita abandonar o que já te fez feliz no passado e que não vai te fazer feliz agora? E uma pergunta, você aceita, de repente, abrir mão do status Excelente. que você tinha antes e que nessa nova profissão você não vai ter? Você começa como uma iniciante. Claro que você traz toda a bagagem, todo o conhecimento, mas às vezes no corporativo você é diretora e você vai virar uma empreendedora júnior, vai abrir uma MEI, entendeu? O seu ego te permite? Esse é uma de 10 clientes que eu recebo, 9, este é o maior desafio. É. Porque ele fala assim: mas como eu vou chegar no almoço do meu grupo de alumni do MBA? Contando o quê? Como eu vou chegar esse caso me marcou muito. Os filhos não queriam que a figura, né, paterna fosse na reunião de pais. Você vai dizer que você é o quê agora? Isso, olha o tamanho da dor. Sim. Né? O que eu vou ser para os meus filhos. Exatamente. Mas daí a gente entra num lugar também de... Isso não é um problema seu. Sim, para alguém que tem a maturidade emocional de lidar. Mas calçando o sapato dessas pessoas, que a gente faz muita coisa de transição de carreira, né? Essa pessoa ela já está fragilizada, ela já saiu de uma organização, sem saber se foi por fracasso ou qual foi a razão que ela saiu dali, né? Porque tem muitos casos que a pessoa sai sem saber o que é. Então ela já está fragilizada. Qual é o apoio que ela quer da família? É verdade. E aí você escutar isso de uma criança deve ser uma dor incomensurável, porque eu lembro até hoje da cena do choro. A partir dali, eu já comecei a entrar, eu já pergunto de família. Então, muito do trabalho da gente, obviamente a gente fez muitas formações, você e eu, mas muita coisa é da experiência, o que é que a gente inclui, o que é que a gente tira, né? E quais são os novos dramas do mundo. Né? Por isso que eu falei, gente, novela é vida, assista novela para entender os dramas que a sociedade está passando. Eu amo, vale tudo, gente, vale tudo, eu acho maravilhoso. Para mim é que agora, eu não te contei, estou contando aqui em primeira mão, um segredo, só a gente, a nossa audiência. Amiga, eu tô com uma vontade de fazer um mestrado, né? E recomendo. Tô muito, muito com essa vontade. E eu quero fazer de antropologia. Maravilhoso. E eu tô muito, assim, nessa pegada de estudar a sociedade e de ir mais a fundo nos comportamentos, no que move certos movimentos culturais. Eu tô, assim, falando mais em voz alta, sim, a antropologia. Ótimo. Tô com um pouco de preguiça de voltar a estudar, óbvio, porque a gente estuda o tempo inteiro, mas no nosso ritmo, enfim. Um mestrado, você sabe como que é a vida louca. Mas você fala dessa questão da novela, é tudo cultura. É um reflexo da nossa cultura. Então, muitas vezes, para a gente entender pensamentos e movimentos sociais, você tem que realmente olhar para fora e estudar o que é popular assim, na sociedade, né? Então, eu acho muito legal você trazer isso da novela, porque tem gente que acha fútil. Mas eu acho maravilhoso. Não é fútil, gente. É necessário. Primeiro que a gente não tem tempo de se atualizar de muita coisa. Segundo que muitas dessas tendências vão impactar seu trabalho diretamente. Seja marketing, seja CFO, finanças, seja recursos humanos. Quais são as demandas dos colaboradores hoje? Não tem mais você querer uma carga de trabalho. A gente está no momento de apagão de talentos no Brasil. O que é apagão de talentos? O apagão de talentos eu não consigo pessoas em cargos de entrada para trabalhar na minha empresa. Por quê? Você tem hoje a nova economia. Então, pensa que um operário de fábrica, hoje, ele pode ganhar o mesmo salário se ele entrar no aplicativo.
para trabalhar a hora que ele quer, a quantidade que ele quer, sem pressão de líder, sem pressão de ambiente estruturado. E muitos falam assim, o quê? Eu vou trabalhar aqui? Não. Ou eu vou ser um youtuber, você tem outros caminhos de carreira para a turma, depois que ele sai da faculdade, quando os que terminam a faculdade, que não mais são as organizações. Então, tem muita empresa que está perdendo massa que a gente chama, né? Massa como se fossem os leads, assim, grupo de candidatos para poder entrar em cargos que as pessoas falam assim, não, claro, ele vai entrar porque ele precisa do dinheiro. Ele precisa do dinheiro, mas não necessariamente aqui. Se você olhar a novela, você vai entender isso. Você já tem personagens que são do aplicativo, você já tem personagens que estão fazendo N outras atividades, né? Então, assim, para dizer o mínimo. Como ensinar mulheres a agir, mesmo sem saber de tudo? Que pergunta bonita. Há 8 anos, a gente pesquisa sabotadores de carreira para as mulheres. Por que veio essa pesquisa? Porque eu fazia o processo, você sabe, geralmente os processos eram de 8 a 10 sessões, em média. Quando iam mulheres, as 10 sessões não eram suficientes, passavam para 12, 13. E eu tenho alguma coisa estranha aqui, porque eu atendia muitos homens. E às vezes os homens terminavam o processo em 8 sessões. E o das mulheres ultrapassava o tempo da sessão, tinha que ser maior, né? Eu tinha que ter um lencinho, N coisas que eu não tinha com os homens. E aí, Thaís, a mulher hoje, ela tem uma série de sabotadores, mas para mim, se eu tivesse que falar respondendo sua pergunta, é sair do modelo mental de ser escolhida. Então, quanto mais a mulher entender que ela escolhe, ela não é escolhida, e a gente está numa sociedade mundial, isso não é Brasil, onde fomos trabalhadas para ser escolhidas desde a adolescência. Você tinha as festas de 15 anos que os homens iam para escolher quem eles queriam namorar. Depois você tinha o noivado, você tinha o namoro, tinham N coisas e só ia passando de uma escolhida para outra. Então, quando elas vão para a empresa, elas vão falar assim, será que eu fui aprovada? Não, a pergunta é, será que eu gostei deste lugar? Será que eu quero trabalhar com essa pessoa? Será que eu quero fazer isso? Então, sair do escolhido para o escolher. Se eu tivesse que resumir, a espinha dorsal é isso, senão a gente vai passar aqui 3 horas no podcast. Você fala muito da coragem da ignorância. Amo. Que isso te trouxe até aqui. Como que a gente preserva a coragem num mundo que exige respostas imediatas e certezas absolutas? Permita o inusitado. Deixe espaço na sua vida para o inusitado. Hoje em dia a gente faz uma viagem, a gente já olhou o review de todos os restaurantes, qual é o passo, qual a hora que alguém vai buscar, qual é a hora, que horas vai chegar no hotel. É tudo muito planejado. Então, isso não vai fazer com que a coragem da ignorância venha. A coragem da ignorância é chegar aqui e falar assim, bom, tem 10 perguntas da Thaís. Antigamente, você está falando com a pessoa que eu estou precisando rever minha coragem da ignorância. Eu ia escrever 100% das respostas e ia chegar aqui para poder falar. Falei assim, bom, essas aqui eu vou dar uma estruturada, essas aqui vou responder ali. E permitir que emerja de você o que precisa emerger naquela hora. Isso parece simples, mas é muito difícil para as pessoas. É você acreditar muito na sua essência. E na sincronicidade da vida. Então, hoje, eu estou num momento de vida que eu olho muito mais assim, eu quero fazer a mudança das 2 empresas, tá? Obviamente tem uma série de coisas como responsável que eu preciso tocar. E tem coisas que eu falei assim, vão aparecer os meios de comunicação que eu vou falar dessa segunda empresa.
E por coincidência eu tô vindo aqui no podcast. Isso foi a primeira pergunta. E eu não fiz, e eu não botei isso na pauta. Você não me brifou. Isso é verdade. Porque eu falei assim, eu vou permitir sentir se ali é o lugar para falar disso ou não. Então a coragem da ignorância é, permita-se que a vida, que o universo te surpreenda. Nem tudo é estratégia, nem tudo é chegar num evento de networking, você saber que você vai falar com aquelas 5 pessoas. Senta num lugar. Eu lembro quando eu cheguei na confraria, a primeira vez que eu cheguei na confraria, eu sabia as pessoas que iam estar ali. E aí eu falei assim, vou sentar aqui. Sentou uma pessoa do meu lado que hoje é uma pessoa extremamente querida, que talvez não estaria na minha lista das pessoas que eu gostaria de conhecer. Então é o permitir. Muito bom. Você foi pro Everest. O primeiro episódio foi muito baseado nisso, porque você tinha acabado de voltar. Mas eu acho que você não foi só fisicamente, você foi simbolicamente também. Sim, muito. Você foi lá, escalou. E como que essa experiência te atravessou? O que ela te traz até hoje? Tá vendo a coragem da ignorância? Esse final de semana, a minha amiga que me convidou virou para mim e fez assim, a Everest ainda rende, né? Aí eu fiz assim, rende. Ele me atravessa todos os dias. Eu esqueço. E assim, eu tenho uma coisa de memória seletiva. Às vezes eu esqueço que eu vivi isso. E a vida fala assim, lembre que você viveu isso. Para não deixar que ninguém diga quem você é. Você sabe quem você é. E não é ser melhor ou pior. É aceitar quem você se tornou depois do Everest, por exemplo. Né? Então, as voltas e meia a gente se perde, né, da gente, né, Thaís? A gente deixa a vida nos levar demais. Adoro o Zeca Pagodinho, mas não dá pra... E recentemente eu tive que revisitar essa história para entender o que é que ela me atravessava. Então, acho que a questão da coragem da ignorância é uma delas. A maturidade emocional que veio a partir dela para lidar com pessoas muito diferentes, que eu acho que para mim foi o maior aprendizado. Somos amigos até hoje. E era um grupo totalmente improvável. Ainda mais que eu era a mais velha do grupo. Sim. E eu tenho uma conexão com aquelas pessoas até hoje, assim, de irmandade. E isso me ajudou. Eu acabei de voltar de um curso de transformação digital na Suíça, no AMD. Acabei de voltar, tem 15 dias. E tinha um grupo de trabalho, que são pessoas do mundo inteiro, a gente tinha que fazer um trabalho de uma semana, com membros, 2 dos Estados Unidos, um da Índia, o outro da África do Sul, outro da não sei aonde e tal. Onde ninguém sabia quem era quem, deram milhares de conflitos, não no sentido de briga, mas de conflitos de até onde eu vou, até onde eu não vou, até onde eu respeito. E eu lembrava do que do Everest. Eu falei assim, se deu certo lá, que vai dar certo. Perfeito. Vamos fazer dar certo. E foi assim. Nossa. Não, eu penso nisso, que às vezes a gente não tem dimensão de como algo vai nos impactar na vida. Foi em 2019, né? Foi 2019. Cara, faz 6 anos. E você ainda reverbera tudo isso. Reverbero. E... que impressionante. Spoiler. E o AMD fica atrás da Mont Blanc, que é uma montanha que é sonho. Vou fazer igual você agora, deixa eu falar em voz alta. Sou eu boto as coisas aqui, eu falo do mestrado, aí o povo já começa a me cobrar. Se o Everest foi um marco de força, de superação, qual é o marco de vulnerabilidade que você se colocou na vida profissional? Nossa, vários. Eu tenho uma briga interna, você sabe dessa briga interna, porque quando você me convidou pro primeiro episódio, eu falei assim, por que eu? Que é o seguinte, hoje eu aceito que a comunicação faz parte de mim, faz parte do meu trabalho. É necessário. E que eu sou um veículo para as pessoas para comunicar coisas, né?
Ao mesmo tempo, eu sempre fui avessa à exposição. Então, até hoje, quando eu subo um palco, até hoje, quando eu venho para um podcast, o que as pessoas querem, a revista queria fotografar a minha casa para mostrar meu hobby, aí eu fico, faço ou não faço? Vou ou não vou? Qual é o limite? Porque ali, para mim, é muita vulnerabilidade, é trazer muitas coisas da minha vida, como eu estou trazendo aqui. Mas, se eu tivesse que dizer assim, um momento que foi muito, que ainda é muito forte para mim, é a equipe, né? Então, até onde você compartilha, até onde você se relaciona, até onde você contribui, até onde eu vou ter também maturidade de escutar aquilo, né? Então, eu sei que liderança está no meu DNA. Mas acho que de todos os papéis de empreendedora, esse para mim é o que eu me sinto mais vulnerável até hoje, porque eu nunca sei se eu vou acertar, se eu vou contratar a pessoa certa, se eu não vou. Esse ainda é um ponto de vulnerabilidade. Nos últimos anos, a gente teve um retrocesso na pauta racial. Luísa Brasil já falou disso aqui. Algumas pesquisadoras também, Beta Boechat, que eu adoro, falou disso aqui. A Beta Boechat trouxe para mim uma questão muito interessante, que ela acha que são pautas pendulares. Sim. Concordo. E achei esse ponto de reflexão muito bom e até um pouco esperançoso, porque você fala, ok, já volta. Mas assim, você sempre foi uma voz ativa no tema. Como que você enxerga esse momento atual? Eu vou trazer duas coisas aqui, né? Não por conforto, mas é porque eu acho que norteia, que é o ambiente, o mercado de trabalho. Até 5, 6 anos atrás, você não tinha profissionais negros em massa nas grandes corporações. Você ia ter você ia ter 2, 3, você ia ter as pessoas que se destacaram tecnicamente no que faziam e tal. Então, o que foi que aconteceu? Houve um movimento de massa onde as empresas disseram, eu quero profissionais negros aqui. Então, você tem desde programas de trainee, de líderes, de N coisas, fomentando isso. Isso é muito bom, é um movimento muito bom, porque você abriu portas para isso. Ao mesmo tempo, foi um investimento muito alto que as organizações fizeram para acontecer. Seja porque tiveram empresas, como a gente já ouviu do Magalu, que foi questionado se era preterimento a outras situações, né? A gente já teve N situações no mercado que questionaram assim, como está a minha reputação nisso, meu investimento nisso, eu vou ter retorno, eu não vou ter retorno? Então isso a gente está falando de nem 6 anos, 5 anos para cá, é muito pouco tempo. Agora começou o quê? Olha, eu fiz esse investimento, eu trouxe as pessoas, eu quero o resultado disso daqui. Eu preciso de mais no sentido de eventos de massa, programas de massa, tá? Não estou dizendo que não é propositivos, vamos chamar assim, intencionais. Era a palavra que eu estava buscando. Eu preciso de mais, então é natural as organizações falarem assim, olha, eu quero receber os profissionais negros, mas agora eu quero na curva normal da minha rotatividade. Eu não quero mais fazer aquele investimento alto que eu fiz para trazer. Então, esse pendular para mim, Thaís, qual é o movimento para mim agora, e né, já falei inclusive isso na mídia, é um movimento de cultura organizacional. As empresas que elevarem para valor da empresa o tema diversidade, de gênero, de raça, né, tiver nisso como valor, elas vão manter, né, dentro do possível, modelos mais equitativos e modelos mais intencionais. Então, a gente tem empresas clientes, por exemplo, que falam um painel, eu quero mulher, eu quero pessoas negras, eu quero pessoas portadoras de deficiência, eu quero a maior diversidade possível num painel. Nem venha trabalhar comigo se você não tiver isso. E com a base técnica, que é o que eu sempre acreditei, né? Então, assim, então isso daí, Thaís, para mim é a tendência. Então, não acho que e, obviamente, as empresas que não tiverem isso como cultura, aí sim, nunca quis, não é agora que eu vou ter.
Sim, exato. Você escreveu uma publicação recente que você provocou. Quais pesos a gente carrega? Era para gerar uma reflexão. Sim, sim. Quais pesos você carregava que hoje você não carrega mais? Já carreguei muito de culpa. De quê? Se eu tinha feito o movimento de carreira certo ou não. Hoje zero culpa. E não tenho, nunca tive vontade, nunca voltei para o mundo corporativo, nunca busquei uma vaga no mundo corporativo. Pode ser que eu pague minha língua algum dia. Eu acho que essa é uma culpa. O outro peso foi de não ter aceitado que eu precisava me expor, me comunicar, e paguei um preço por isso no início da empresa, porque essa história de comunicar vem de uns 5, 6 anos para cá. Então eu aceitei muito a indicação, o estilo low profile, entendendo que aquilo era o legal. Quando você tem na organização, você tem que colocar, aliás, quem vai empreender, saiba que você precisa comunicar. Ninguém tem bola de cristal para saber o que você faz. Mas esse para mim foi o maior peso. Sim, eu também acho. Eu acho que você mudou bastante essa questão do posicionamento da comunicação. Hoje você leva isso com muito mais leveza. Sim. Você fala muito da importância da gente encontrar nossa Disney particular. O que é isso? São seus prazeres na vida. A gente veio para a vida para ter prazer. Trabalho é um pedacinho intelectual, mas assim, onde é que está o seu prazer? Se for no trabalho, tudo bem. Então a Disney particular é você viu que até eu ri, né? Mas eu ri de alegria, porque eu gosto de falar sobre isso. É você aceitar quais são os seus pequenos prazeres da vida e alimentar isso diariamente. Sim. Gente, e nem todo prazer precisa ser monetizado, tá? Muito. Porque às vezes a gente vem com uma crença de que o hobby precisa virar trabalho. Só que daí o que vira hobby? Entra numa confusão, entendeu? O que a gente vai fazer no nosso tempo que a gente não quer trabalhar? Aí tudo vira produtividade, aí vira um peso. Eu tô nessa briga agora, né? Porque eu tô fazendo aulas de cerâmica já há 1 ano e meio. E cada projeto é uma terapia. Eu falei assim, eu dispensei os terapeutas porque a cerâmica é a minha terapeuta atual. Um beijo para as minhas professoras, se estiver me escutando. E eu tenho colegas que estão fazendo porque elas querem monetizar, é o trabalho, é o plano B delas de carreira, e eu preciso respeitar isso. E eu não, eu falei assim, se sair errado, saiu o próximo, né? Eu dou risada, eu quero fazer, mas você não vai combinar esse com esse? Não, eu quero fazer uma peça diferente, né? Mas isso aqui se você vender, eu falei assim, não, eu não quero vender, porque eu já vendo muita coisa, eu já faço muita coisa, a cerâmica é uma Disney particular, semanal. Mulheres maduras vivem uma dor invisível, sentir que estão fora do jogo. Você tem estudado muito esse tema. E quem que é essa mulher que está em transição de carreira aos 50, 60 anos? Que potência que ela carrega que o mercado não enxerga? A principal é sabedoria. Então, quando a gente vai lá para os setênios do Rudolf Steiner, né, da antroposofia, a partir do setênio de 49 a 56, você entra numa curva ascendente de sabedoria sem fim. E as empresas não estão enxergando isso. Elas estão muito mais preocupadas se essa mulher tem o alfabetismo digital ou não, se elas vão ter a velocidade que um jovem vai ter de tocar 3, 4, 5 eventos numa noite, para quem trabalha no dia, para quem trabalha com eventos, exemplo qualquer. Sendo que vão ter outras coisas que esse jovem com essa mulher juntos, o céu é o limite, né? Mas ainda está difícil. E aí, por trás da mulher, tem alguns pontos de autoestima, Thaís, que eu tenho aprendido muito. Aliás, vou deixar um livro aqui, O Cérebro e a Menopausa. Toda mulher precisa ler esse livro. Chegou nos 40, começa a ler, que vai dar certo. Qual é o contraponto? Aos 50, que é a média aí da menopausa, a mulher perde na mentalidade dela que ela perdeu o poder.
que qual é o poder feminino, Entendi. entre aspas, né? Sim. Da procriação e tal. Então, como assim? Então, agora eu não... Então, é um choque, é uma complexidade que aí vale um podcast só para isso. Não vou entrar aqui em tudo. Não, mas eu acho importante a gente falar disso porque a longevidade é a realidade. Agora as pessoas vivem cada vez mais, têm menos filhos, elas querem curtir a vida. Então, eu falo que o público 50 mais é o público que tem dinheiro, tem estabilidade. É isso mesmo. Então, assim, olhe para esse público. É um público querendo gastar, querendo curtir a vida, querendo abrir novos negócios. E muitas vezes não é um público valorizado. Zero valorizado. Sim, eu também acho. Vamos falar suas redes sociais? Onde que a gente te encontra? Hoje, Andrea Cruz Carreira no Instagram e andreab.cruz no LinkedIn. E das empresas está em transição, mas até aí já deve estar no ar, que é a Shift Up Advisory, que a empresa é para carreira pessoa física, e a Serum Consultoria, que você já conhece. Mas estão todos os links no Andrea Cruz Carreira, que eu vou deixar no descritivo do nosso podcast. As minhas redes vocês já sabem, @ThaisRock, e tem o curso de Carona na Carreira, que está no site de caronanacarreira.com.br. E tem o cupom Caroneira para você. Então bora descobrir uma carreira com propósito. Eu te ajudo, eu já fiz esse caminho e eu consigo te ajudar. A sua carreira desafia muito o senso comum. Você valoriza a pausa, vulnerabilidade, escuta. Já tentaram te convencer que isso era papo besta? Todo dia. Até hoje? Até hoje. Mentira. Até hoje. Vai viajar de novo. Mas por que você vai para aquele lugar assim? Mas você não vai atender enquanto está no AMD, por exemplo? Não, ali eu tô indo, todo mundo vai se beneficiar com aquilo. E eu vou parar o atendimento aquela semana. Eu não atendi naquela semana. Eu estava no fuso, eu poderia atender. E cada vez mais eu aprendo que a presença 100% faz diferença na nossa vida. Mas todo dia tem. O que é que mudou, Thaís? Porque nessa história, eu também fui para um lado muito radical, de me afastar de pessoas que queriam me convencer o contrário. E hoje, e que também não é legal, porque são pessoas que têm um afeto por você, tão preocupadas com você. Claro. Hoje, eu entendo que é a realidade dela, é a forma dela olhar o mundo, e a minha é diferente. E aí hoje eu falo assim, olha, eu penso diferente de você e vamos continuar amigos. Tava difícil. Tava difícil. 5 dicas práticas para a gente redesenhar o nosso trabalho e fazer ele ter mais propósito. Bom, a primeira é autoconhecimento, longe de achar que você vai se conhecer sozinho, que você vai se conhecer isolada do mundo. Ou que você vai se conhecer no chat GPT, viu, galera? Que eu conheço vocês. Perfeito. Conheço minha tribo. Então, assim, autoconhecimento é relacionar-se. Quanto mais você se relaciona com a sociedade, com as pessoas, mais você vai conhecer sobre você. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é resgate seus prazeres. Né? O que é que te dá prazer? Né? Porque isso vai levar para o seu trabalho também. O terceiro é ser intencional, falar em voz alta, escrever. Quais são os seus sonhos? Eu já falei da antropologia aqui, hein? E eu já falei de Mont Blanc aqui. Mas como é que, né, expressar o que você quer, acho que é um ponto. O quarto ponto, avalie seu trabalho atual. Né? O que é que está realmente sendo insatisfação para você ali? São as pessoas, é o escopo, é o salário, é o seu medo de pedir aumento, é o seu medo de pedir para mudar de área, né? Porque isso também tem muito, como eu comunico o que eu quero. Uhum. E o quinto, acho que é isso mesmo, comunicar e não ter medo de comunicar e aceitar o que você quer. Porque às vezes a gente fala muito em voz baixa. Né? E é uma coisa que você quer. Acho que isso é um ponto. Um sexto aqui para fechar é cuide das finanças. Acho que é a coisa que mais a gente escuta aqui no podcast. Cuide das finanças e entenda para onde está indo o mercado de trabalho hoje em dia. Thaís comentou aqui do GPT, inteligência artificial tornou-se sine qua non. Todo mundo precisa conhecer, aprender
e ter a curiosidade de usar tudo isso, não só para o prompt do GPT de fazer texto, mas explorar as ferramentas, porque elas podem ser seu próximo assistente do seu trabalho. O que é sucesso para você? Alegria, felicidade e leveza. Muito bom. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Toda estrada profissional tem o seu erro, mas tem erros que a gente agradece por ter acontecido. Você fala, quer saber? No fundo foi bom. Que erro profissional você já cometeu que hoje você fala graças a Deus? Eu acho que tem um mais recente, que foi dizer não a alguns projetos, mesmo sendo clientes de marcas muito sólidas, mas eram projetos que estavam querendo levar a gente para a diversidade. Nós nunca fomos empresas de diversidade. Eu ia ganhar muito dinheiro com isso. Mas eu falei assim, não é o meu caminho. Uma coisa é eu ser uma mulher negra. A outra coisa é o meu trabalho trabalhar a diversidade. Eu nunca quis isso. Minha paixão sempre foi carreira, sempre foi mercado de trabalho. Então eu tive que dizer alguns nãos, deixando dinheiro na mesa, e logo depois vieram outros projetos ligados ao que a gente queria de carreira no mesmo montante. Ótimo. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário. Livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu li esse livro aos 35 anos, eu li esse livro aos 40 e estou fazendo a leitura dirigida de Manuela Xavier agora desse livro. Temos episódio da Manu aqui. E muda vidas, porque ela tem uma destreza absurda. Eu estou conhecendo o livro por um outro olhar no momento de vida que é super importante, né? Mas assim, acho que é um livro que faz... para as mulheres que estamos assistindo, todo mundo tem que ler esse livro, mas o maior convite dele, que foi onde me ajudou, tem a Andrea Calma, tem a Andrea que vai escutar, mas também tem a Andrea Selvagem, que vai gostar do Everest, que gosta de aprender esportes novos, que gosta de fazer coisas novas. Então, como é que eu junto essas duas mulheres? Então, tá num momento muito bom, assim, aceitar as duas, né? Filme... em português é Amor Sem Escalas, do George Clooney. É um filme muito antigo, mas também foi um divisor de águas na minha vida, porque a partir desse filme, quando eu assisti, eu tomei a decisão no filme que eu ia pedir demissão de onde eu estava, e eu amava essa empresa, mas eu não queria aquela vida dele, porque eu tinha a vida dele. E documentário, Thaís... Ou TED Talk? Não, tem um documentário... antigo, mas eu vou trazer isso porque é uma dor pessoal. A gente está na maior crise moral e ética que a gente está vivendo no mundo. E tem um documentário que é o case da Enron, que foi uma empresa que passou por uma fraude e mudou o mercado de trabalho, né? Porque hoje a gente tem uma série de leis de compliance e tal por conta dessa crise. E eu acho importante todo mundo ler para saber que verdade começa nas pequenas atitudes, né? E o mundo está precisando desse documentário aí. Muito bom. A gente chega ao fim da nossa carona. Muito obrigada. Que prazer. Minha Disneylândia aqui, ó. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo da Beatriz Fiorotto, a produção do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Beijo grande. Bye.